Olá, eu sou a professora Lívia Suelen, eu sou graduada em História pela Universidade Federal do Piauí, tenho especialização em História Social da Cultura também pela Universidade Federal e mestrado em História do Brasil pela mesma instituição. Nós estaremos juntos esse semestre com a disciplina História Contemporânea 1, no curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Federal, modalidade à distância. Então, o vídeo ele tem a intenção de, na verdade, fazer um aporte geral sobre o que é a intenção dessa disciplina, que é uma disciplina de 60 horas, e explicar as unidades, a ementa, as atividades, os fóruns e aquilo que vai ser cobrado para vocês enquanto alunos da disciplina. Então, vamos lá? A disciplina de História Contemporânea 1 ela tem a intenção de mostrar essa transformação do mundo, principalmente ocidental, do mundo europeu ocidental, essa transição do que foi a Europa ocidental moderna para esse contexto do que foi a Europa contemporânea, né? Então, o que marca essa transição desse mundo moderno para o mundo contemporâneo, né? O que marca essa transição, na verdade, é a desestabilização daquilo que era considerado como cenário do ponto de vista político e econômico do cenário europeu, do mundo, da conformação mundial, né? O mundo era estabelecido na forma de poder, a gente tinha as monarquias, especialmente as monarquias absolutas, né? E isso a gente viu nas nossas disciplinas anteriores, de História Moderna 1 e História Moderna 2. E o mundo ele era majoritariamente pautado por uma economia que ela era basicamente agrária, né? E aos poucos essas transformações elas foram ocorrendo em cenário tanto europeu como em cenário mundial e trouxe novas conformações, né, novos significados no que diz respeito às organizações políticas, né, dos estados, né, dos países e também as organizações econômicas, né? A gente vê aí a preponderância que vai se sobressair o capitalismo. A gente vai ver uma nova ordem mundial sendo realmente estabelecida e conformada. Então, a gente vê as transformações que vão ocorrendo, especialmente nessa transição do século XVIII para o século XIX. No século XIX, a gente já tem uma nova configuração do ponto de vista de sociedade, de cidade, de atores sociais, de organizações políticas, econômicas. Então, a gente tem uma nova forma de se entender tanto as pessoas, mas também essas pessoas no mundo, né? Então, a disciplina ela tem essa necessidade de entender essas novas conformações. Então, a disciplina História Contemporânea 1 visa a compreensão do mundo contemporâneo, tomando como marco inicial o seu processo histórico, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, bem como as suas consequências para a vida econômica, social e cultural. Destaca-se os aspectos da vida pública e privada da população europeia dos séculos XVIII e XIX, além do impacto das revoluções burguesas para o mundo ocidental. Qual é a nossa ementa? A ementa da disciplina está distribuída da seguinte forma: a Revolução Francesa do século XVIII, a Revolução Industrial, após a Revolução Francesa, as relações Estado-sociedade de fins do século XVIII ao início do século XX, o período napoleônico, a formação e consolidação dos Estados nacionais, as identidades nacionais, os nacionalismos, o socialismo, as revoluções liberais na Europa, a cultura e a sociedade de consumo, o mundo do trabalho e o movimento operário e o imperialismo. Eu destaco aqui que nós vamos dar ênfase na disciplina principalmente aos aspectos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, porque aqui nós incorporamos muito a concepção de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm. Em um livro chamado A Era das Revoluções, ele vai pensar, né, a análise dele vai nos mostrar que, na verdade, foram esses dois grandes marcos, já que a Grã-Bretanha, ou Inglaterra, e a França, né, eram considerados os dois grandes eixos até do mundo moderno, né? Os dois grandes eixos, tanto do centro do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político, né? A gente tem, por exemplo, a França, que abrigava, entre aspas, o grande modelo do que teria sido o Estado absolutista até o século XVIII, né? A gente vê aí como foi importantíssima a figura do rei Luís XIV, né? Nós vimos isso, a figura do rei Luís XIV.
E a gente tem também na Inglaterra, justamente como sendo o seio, a Grã-Bretanha, né, como sendo o seio do início dessa formação do que seria o embrião e a emergência do modelo capitalista, né, novo modelo econômico. Isso também nós analisamos nas nossas disciplinas anteriores, né. Nós vimos, por exemplo, Karl Marx analisar esse surgimento lá no Capital. Nós elegemos a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, tanto por elas estarem localizadas justamente nesses grandes centros europeus, a Grã-Bretanha e a França, como também porque foram esses dois grandes impulsos, né, as transformações políticas e as transformações econômicas, que deram, né, essas novas conformações para esse mundo contemporâneo. Então nós vamos frisar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mas também vamos mostrar como esses dois movimentos revolucionários, eles impactaram em várias esferas durante o século XIX, né? Várias esferas, especialmente do âmbito privado, né? Depois da Revolução Francesa e depois da Revolução Industrial, nós vamos ter uma nova concepção de homem, um novo entendimento de corpo, de sociedade, de família, de cidade, né? Então, a gente vai ter novas estruturas e novas mentalidades sobre o pensamento sobre o que é o ser humano, sobre o que é o homem na Terra, como eu falei no iniciozinho da minha fala. Então, a gente vai, na terceira unidade, discorrer sobre algumas dessas mudanças, né? A gente vai priorizar o âmbito privado, né? A gente vai discutir família, corpo, saúde, vamos discutir cidade e vamos discutir morte. E também como novas classes, novos atores sociais começaram a tomar espaço, né, ganhar espaço diante essas transformações, né? A gente vai ver que atores sociais que até então pouco eram estudados, né, como por exemplo as camadas mais pobres, né, o terceiro estado, né, os pobres, os artesãos, os operários, as mulheres, eles começam a ganhar visibilidade num contexto ao qual a sociedade ela angariava, né, ela pedia novos espaços, né, novas visibilidades para esses atores que nós falamos agora há pouco. Então, a disciplina ela está montada em 3 unidades, né? A disciplina ela não tem uma estrutura que está muito difícil de se entender. Nós temos 3 unidades bem pontuadas. Na primeira unidade nós vamos estudar Revolução Industrial, na segunda Revolução Francesa e na terceira nós vamos estudar as transformações do século XIX, especialmente na Europa Ocidental. Então, nessas unidades, o que nós pensamos em organizar, né, a forma como nós achamos mais didático de organizar a disciplina foi da seguinte maneira: nós priorizamos fazer uma análise mais teórica e mais literária de textos, né, e discussão para ser cobradas em atividades e em fóruns, na primeira e na segunda unidade. E na terceira unidade nós abrimos a discussão para que vocês tivessem a oportunidade de falar um pouquinho, né? E vai ser cobrado de vocês a exposição através de seminários que nós vamos explicar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, como foi organizada a disciplina? Na unidade 1 nós vamos discutir Revolução Industrial, a industrialização europeia, o movimento operário, o sindicalismo e o socialismo. Na unidade 2 nós vamos estudar a Revolução Francesa, a crise do antigo regime, os desdobramentos da Revolução Francesa e o nacionalismo. E na unidade 3 nós vamos discutir as novas dinâmicas do mundo contemporâneo, a cultura e a sociedade do consumo, discutindo os seguintes tópicos: as configurações da vida privada, a família na contemporaneidade, uma nova dinâmica do panorama urbano, o trabalho como elemento ordenador da sociedade, as normas disciplinares e resistências operárias, o bem-morrer na contemporaneidade e, por fim, o corpo, a saúde e a doença, as novas disciplinas do corpo. Então, depois de falar um pouquinho sobre a organização dessas 3 disciplinas, nós passamos a falar um pouco sobre as competências a serem alcançadas ao final da disciplina, né? Peço para que vocês continuem acompanhando no plano de disciplina. Ao final da disciplina de História Contemporânea 1, os discentes serão capazes de compreender as novas relações econômicas decorrentes da Revolução Industrial, percebidas diferentemente por capitalistas e trabalhadores, né? Analisar os desdobramentos da Revolução,
e protagonismo da Inglaterra nessa transformação histórica, identificar o processo histórico da Revolução e as motivações dos revolucionários franceses, entender a formação do sentimento nacionalista e o conceito de nação no século XIX, examinar os papéis dos atores familiares na construção da sociedade do século XIX, compreender a nova dimensão da vida nas cidades a partir da industrialização, analisar o impacto das revoluções industriais para a configuração das relações de trabalho e organização da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, e identificar o processo que resultou a construção do medo da morte, discutir os aspectos valorizados para a construção de um corpo individual e saudável. Então a disciplina ela está organizada de uma forma bem sistemática e fácil de compreensão, para que vocês entendam melhor cada uma dessas unidades, né, os textos que vão ser cobrados e as avaliações de cada uma das unidades. Eu peço para que vocês acompanhem os vídeos posteriores que eu vou estar explicando de uma forma mais detalhada as ideias centrais dos textos que vão ser cobrados a cada unidade e a sistemática de avaliação por seminários. Mas de já, o que eu quero frisar para vocês é que a disciplina ela está organizada de uma forma bem similar a todas as outras disciplinas que vocês vêm cursando ao longo desse curso de graduação, né? Nós temos, ao longo da disciplina, 2 fóruns que vão ser cobrados ambos na unidade 1 e 2. Vamos ter, além disso, as atividades escritas, né, que são cobradas para vocês como atividades online, mas ela vai ser cobrada de uma forma compilada e a nota dessas atividades elas vão ser atribuídas à atividade do seminário, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E, por fim, a avaliação escrita, né, que tem uma parte objetiva e uma parte dissertativa. Para essa avaliação, o que vai ser cobrado para vocês vão ser os textos da unidade 1 e unidade 2. Por fim, eu quero dizer para vocês que toda essa organização que eu acabei de explicar para vocês, ela também pode ser acompanhada no plano de trabalho na disciplina. No plano de trabalho, vocês podem ver a separação de textos por unidade, os fóruns, né? Além disso, há a indicação de leituras complementares, né? A gente tem um box de leitura no blog do Ensinar História, a discussão sobre nacionalismo e Revolução Francesa. Além disso, nós temos também no plano de trabalho outras indicações de filmes, né? Que vocês podem estar acompanhando, né? Que pode também ser bastante enriquecedor na construção do conhecimento da disciplina. Tá bom? Então, eu peço para que vocês acompanhem os vídeos posteriores e desejo a todos uma ótima disciplina.